Amém? Então tá bom. Então, amém. E nós vamos iniciar a nossa aula hoje. Hoje com o tema Saúde Emocional da Família, né? Eu quero trazer aqui a minha convidada especial, a psicóloga Abnilza Durães. Pode vir. Que é minha amiga, que é psicóloga dos meus filhos, que vai ser minha psicóloga um dia, se Deus quiser. Vou pegar a senha, viu, Abnilza? Vou entrar na fila. Porque quem tem uma amiga e uma psicóloga e Jesus no coração não precisa de mais nada. Gente, é uma bênção, é um prazer estar recebendo a Abnilza aqui. Eu sei que é difícil, a agenda dela é complicada. Eu já quis trazer ela aqui no janeiro. A gente não teve agenda, né? Mas dessa vez deu certo. E estamos aqui em família para receber, né, a palavra que ela vai trazer, que vai ser uma bênção. Amém? Vai ser isso daqui mesmo? Porque se quiser fazer alguém abrir uma pergunta, eu passo isso. Tá bom? Então, tá em casa e vamos começar. Bom dia, graças a paz. Satisfação enorme estar aqui. Tá dando para me ouvir? Minha voz já é baixa, né? Mas tá dando para me ouvir? Gisele, eu só vou precisar de água, porque eu sou uma pessoa muito sedenta. Ah, tá, obrigada. Literalmente. Oi, amor. Estou muito feliz em estar aqui para compartilhar um tema que é tão especial, né? Que é tão importante quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de família, a gente está falando de um tema que é muito especial. Quem não se relaciona, só quem não está vivo. De uma forma ou de outra, direta ou indireta, a gente está sempre se relacionando. E para mim é muito especial estar aqui, muito especial estar com a minha família, meu esposo e o meu filho, a minha assistente e estagiária também abençoada na minha vida, a Laura. Compartilhar esse momento também para mim é especial porque eu me relaciono, né? E é falar também sobre mim. Então, de uma forma direta ou indireta, eu também estou trazendo sobre a minha história. Todo mundo me ouvindo, ok? Dando para acompanhar aqui? Então, vamos falar um pouco da gente, sobre a gente e sobre quem a gente consegue ser? Ah, sou eu que estou com... Gente, disfarça, sou eu que estou com... Desculpa. Interação. Essa frase do cientista Skinner, eu acho que é a melhor para resumir o que é a relação humana. E ele disse, né, os homens agem sobre o mundo e o modifica, e por sua vez são modificados pelas consequências de sua ação. Ou seja, a gente está em constante interação, mudando o mundo à nossa volta, enquanto a gente está interagindo com o mundo, a gente está sendo mudado por esse mundo. Também pela nossa forma de se relacionar com o mundo. Ou seja, é uma troca. Que às vezes a gente percebe e às vezes a gente não percebe. Aliás, na maioria das vezes a gente não percebe essa interação. Quando a gente se dá conta, eita, gente, onde foi que eu aprendi essa mania besta mesmo, né? A gente está em constante interação. Inclusive, a psicologia prova que enquanto você dorme, você está interagindo. Só que é uma interação que você não tem um mínimo de controle. Porque o corpo caloso, que é uma parte lá especial do sistema nervoso central, ele está em outro processo. Ele desliga aquela ligação que tem, né, dos hemisférios cerebrais que conversam entre si e que regula juízo crítico, controle inibitório. Sim, você queria falar alguma coisa? Sim? É o órgão que une o hemisfério. Isso. Sim. Sim. Um hemisfério com ele. É um que faz o órgão de cá se unir a esse para que os dois possam se comunicar. Exato. Aí o corpo caloso dorme, né? Isso. Né? Digamos assim.
Sim. E aí a gente dorme, na verdade, literalmente, essas coisas se desconectam de alguma forma, e aí começa a produção de sonho, né? Ah, tá. Mas não impede de agir no Na dia a verdade, dia. impede uma ação uma ação consciente. A gente está dormindo, né? A gente está inconsciente enquanto dorme. Ah, tá. Entendeu? Há um desligamento, digamos assim, dessa. Porque quando a gente está acordado, a gente tem uma noção da nossa existência, né? A gente está consciente da vida, a gente está atento, a gente sabe o que é certo, o que é errado, o que pode falar, o que não pode. Isso que eu queria saber. Isso. É porque o meu filho, ele não tem o corpo caloso. Qual que é a condição do seu filho? Não, é normal. Ah, tá. Mas ele tem dificuldades com certas coisas. Com interação. Ele tem dificuldades com compreensão. Ah, tá. Você está falando de dificuldade do exercício do corpo caloso, né? O Isso. corpo caloso nele funciona de uma forma diferente. Tá, Isso. entendi. Não, tá, entendi. Eu vou explicar, eu vou tentar seguir aqui e depois dar um tempinho para vocês fazerem essas contribuições maravilhosas, tá? E tirar todas as dúvidas. Vai aí atenta que qualquer dúvida eu vou tirar, tá bom? Aí a gente está dormindo. Enquanto a gente dorme, a gente está interagindo com o quê? Com os nossos sonhos. Produto da nossa interação com o dia. E a ciência vai dizer que o sonho, a psicologia, né? A psicologia baseada em evidência, ela vai dizer que o sonho ele é um produto da nossa interação, que a gente não tem um controle. Às vezes, o sonho parece ser tão vívido, né? Parece ser tão real. Às vezes a gente acorda sentindo cheiro, ou com aquela sensação que, nossa, foi real ou eu estava dormindo? Acordei suada, parecendo que eu estava lutando, né? E é uma interação que a gente não tem consciência. Ou seja, o único momento que a gente não interage é quando a gente morre. Porque até lá no estado mais grave de consciência alterada, lá na UTI, o indivíduo está interagindo. De forma inconsciente, mas está interagindo. Então, bora lá. As relações, elas dependem de 3 fatores muito importantes. E a psicologia baseada em evidência vai dizer que esses 3 fatores são os mais importantes, digamos assim, os mais determinantes. Mas existem diversos outros fatores contribuindo nas nossas relações. Por exemplo, a nossa história. Aquela história que a gente escreve sem estar tão consciente que a gente está escrevendo a nossa história, né? Desde o nosso nascimento, primeira infância, adolescência, juventude, o que você está passando hoje, sua história. Essa sua história é uma marca nas suas relações. Por exemplo, qual o seu nome, por favor? Ludmila interage de uma forma diferente da Abnilza. Porque são pessoas diferentes. Pessoas diferentes com histórias diferentes. A forma que a Ludmila percebe as relações é diferente da forma como a Abnilza percebe as relações. Logo, a forma que cada uma escolhe em suas relações pode até ter um grau de semelhança, mas tem diferenças. A forma que ela sente nas relações, que ela decide nas relações, vai ser diferente da Abnilza. Ainda que a gente fale assim, nossa, como a gente é parecida, né? Parece até irmã gêmea, mas a gente vai ver muitas diferenças, que é a marca da nossa história. Outro fator são os fatores externos da gente, que é, por exemplo, nossa família. O que a gente aprendeu com os nossos pais sobre o que é o outro, quem é o importo com esse outro, a escola, a igreja, o bairro, o meu país. No caso do Brasil, que tem muitos Brasis dentro, o estado que eu estou, por exemplo, eu sou nordestina, baiana, comedora de cuscuz, de rapadura e farinha. Então, o meu jeito de se relacionar vai ser diferente do comedor de piqui, pé rachado, não é? É diferente. O goiano vai ter um cuidado diferente
do nordestino em suas relações. O goiano é mais sistemático, é mais na dele, mais de pouco contato no geral, né? Claro que nas relações mais próximas se sente mais à vontade. Já o nordestino, não. O nordestino é desbocado, entregue, né? Dado. Olha meu filho, gente, a mistura de goiano e baiano, o que deu? Né? O Atos, eu falo que praticamente nasceu sorrindo. Né? Ele é dado, não estranha colo de ninguém, é uma mistura, né? Enquanto também que eu vejo desde pequenininho que tem ali a marca de um goianinho nele, do jeitinho de relacionar. Né? Ele olha meio assim, ele vai, mas ele olha meio assim, goiano, né? São fatores externos que às vezes a gente não se dá conta, mas faz toda a diferença nas nossas decisões, dentro de nossas relações. Tá? Sobre tudo. E outro fator externo também é sobre valores. Como eu entendo política, como eu entendo cristianismo, tudo isso vai dar o tom das nossas relações. E a cadeia genética, na verdade, sobre a filogênese, que seria a minha herança, a minha predisposição genética a ser mais ou menos sociável. Né? Tem gente que é mais pró-sociável. Você vai ver que tem bebês que já são sorridentes, serelepes, e já tem bebês que já são sérios. Né? São características de personalidade. Isso não se muda. Isso a gente faz uma espécie de modulação, de regulação, mas cada um já nasce com uma predisposição genética. Por exemplo, lá no consultório eu observo isso. Quando eu vou fazer a análise da saúde mental das famílias, tem lá aquela família que é mais quietinha, que todo mundo tem um humor mais mediano, digamos assim, que, inclusive, se houver algum risco psicopatológico, ou seja, de desenvolver algum transtorno, vai ser mais da categoria da depressão ou de dificuldade de socializar, enquanto que outras famílias são mais falantes, comunicativas. Você vai ver, né? Tem uma lista lá. A tia que tem síndrome do pânico, a outra que tem ansiedade generalizada, a outra que tem ansiedade, a outra que foi internada com ansiedade e depressão, porque é uma família mais movimentada, ou seja, cada família tem uma marca filogenética. Olha só, tanta coisa para você se relacionar. Relacionamento não é sobre amar. Eu falo muito isso no consultório. Amar é uma coisa. Se relacionar é outra. É totalmente possível você amar muito alguém e não saber como se relacionar com esse alguém. Inclusive, é por isso que muitos casais não conseguem sustentar o relacionamento. Porque para sustentar qualquer relacionamento, seja conjugal, seja de uma amizade ou familiar, é preciso que os dois lados desenvolvam habilidades sociais, que estejam em constante processo de modulação. A gente precisa avaliar no tempo as nossas habilidades e como o nosso comportamento impacta, contribui ou dificulta no comportamento do outro. São habilidades sociais. O amor, ele é um produto, ele é um resultado de todo esse investimento comportamental. Então, outra coisa muito comum é escutar nos consultórios, por exemplo, os pais falarem: nossa, Benilza, eu amo tanto o meu filho, eu amo tanto a minha filha, e ela não sabe disso, e eu dizer: não tem como ela saber com você agindo dessa forma, ou como você deixando de fazer algumas coisas. Ou, às vezes, é o contrário. Às vezes, é o filho que não consegue externar para a família o seu amor. E os pais se sentem abandonados, se sentem não bem tratados, né? Nossa, que pessoa ingrata. Fiz tanto por esse menino, né? Separe aí na cabecinha de vocês o que eu sinto de como eu me relaciono, que isso já vai te ajudar muito. Tá? A forma como você se relaciona pode nutrir ou acabar o que você sente. Mas o que você sente
não vai nutrir as suas formas de relacionar. É uma parte importante. Entendeu? Tá ficando claro, gente? Todo mundo aqui tomou café da manhã, estão bem? Vocês estão assim, né? Tá bem aí, gente? Tá bem mesmo? Amém. Somos seres de relações. E como seres de relações, mesmo que a gente esteja falando de pessoas que têm algum desenvolvimento neurodiverso, como, por exemplo, TDAH, autismo, e tem vários graus de autismo, síndrome de Down, enfim, seja qual for o funcionamento neuropsicológico, ainda que a pessoa tenha graus importantes de dificuldade de relacionamento, ela é um ser de interação. Tá? Porque existem muitos mitos. Fulano, sei lá, tem autismo, então é ruim de se relacionar. Não. Não tem empatia. Não, não é isso. É a forma que é diferente. É muito mais difícil. O caminho é outro, é diferente do que a maioria pega para se relacionar. O cuidado é outro, mas está em constante interação. Benilza, você está falando algo que parece tão óbvio. Será que é óbvio? E aqui eu dou um exemplo de bebês, psicologia dos bebês. Você vai ali numa pracinha passear com o baby, fim de tarde, minha realidade, né? Ou de manhã, e você vê várias famílias lindas e maravilhosas com bebê estático dentro de um carrinho. Por quê? Por quê? Por que esse bebê está estático dentro do carrinho, gente? Pega esse bebê, põe no colo, mostra a árvore, mostra o cachorro, deixa andar na praça, deixa tocar, deixa cheirar, deixa sentir, mostra as pessoas. É porque a pediatra, Benilza, falou que é bom passear na pracinha. Sim, mas quem está passeando é só você. O seu bebê está estático dentro do carrinho. Às vezes são os cuidadores, né? Às vezes não é o pai e a mãe, é o cuidador, uma babá que está lá. Vai e volta com o carrinho. Mas só tem 3 meses. Não, já tem 3 meses. Desde o útero materno, o bebê está interagindo com o mundo. O bebê está captando o mundo externo, tá? Desde o útero. De uma forma singela, mas está. Ok? Tanto que, com o passar do tempo, nós estamos percebendo que os bebês parecem que já nascem, né? Gente, mas antigamente o povo nascia de olhinho fechado, né? Quietinho, deixava no quarto escuro. Hoje não. Parece que os meninos já nascem movimentando. Porque nós estamos numa era de estimulação natural, que é muito maior do que antes. Mas como que a gente está interagindo com os bebês? Os bebês não entendem de nada. Sabe de nada, inocente, você, de pensar isso, tá? O bebê está super atento ao seu tom de voz, à sua presença, né? Com que presença você chega de afeto, de humor, de mal-estar. Não, mas eu disfarço. Não, filho, não gasta tempo disfarçando, não. Tenha cuidado e zelo com a forma como você transmite. Mas não gasta tempo disfarçando, não, porque criança e adolescente têm uma sensibilidade acima da média. Sentem. Quando a gente não fala absolutamente nada, eles sentem e reagem ao que sentem. Estamos sempre interagindo. Mesmo quando não estamos colaborando com as relações, a gente está interagindo. Mesmo quando a gente está assim, não quero falar com ele hoje. Não olhe para a minha cara, me erra, entendeu? Vira o rosto para mim, me esqueça. A gente está interagindo. Somos seres de relações, mesmo quando resistimos a elas. Temos uma parcela de contribuição no comportamento do outro. Isso aqui vai muito para os adolescentes, né? Adolescentes tanto temporais como tardios, né? Que são adultos aí, que não elaboraram o processo de adolescência também. Que é, por exemplo, assim, eu prefiro ficar na minha. Como se você ficar na minha anulasse o impacto da sua vida e do seu comportamento na vida do outro. Deixa de ilusão, meu querido e minha querida. A sua presença chega, mesmo que sua voz não chegue.
E está gerando consequência em todo o ambiente que você vive. A adolescência é a fase de quarto mesmo. É uma fase em que, naturalmente, o indivíduo tem uma necessidade de se afastar do seu núcleo de origem para conhecer o mundo a partir da sua própria percepção e tirar suas próprias conclusões. E a família não deve interromper esse processo. Não deve interromper esse processo. Ele é natural. Se seu filho se afastou na adolescência, está normal. Está normal. Entendeu? Ele está fazendo um processo de individuação. Sabe as células? Imagina as células lá no processo de mitose. Se elas ficam constantemente lá na simbiose, e você não sabe de quem é o DNA, de quem é o núcleo, você não sabe quem é quem. Isso é lá na infância, que a criança ela está absorvendo, né? Tudo que a sua família de origem está trazendo, que os pais estão ensinando. Vai chegando ali já perto dos 10, 11 aninhos, já começa a querer ter gosto diferente na família, porque precisa dizer, eu sou diferente. Por que o adolescente precisa dizer que eu sou diferente? Ele está querendo dizer, ei, pai e mãe, eu quero ver o mundo com os meus olhos, dá licença? E às vezes a família não quer dar licença porque tem medo. Medos normais, medos compreensíveis, medos justificáveis. Mas o seu medo não pode inibir um processo necessário, fundamental de individuação. Quer dizer que, Abnilza, você está dizendo que meu filho pode morar no quarto? Não. Estou dizendo que ele precisa tanto ter a liberdade de ter o seu momento a sós no quarto, quanto a família também ir lá construir com esse indivíduo uma nova relação, porque adiante já não cabe mais. Está dando para entender? A nossa presença comunica alguma coisa, a ausência também é um comunicado, tá bom? Exemplo aqui de famílias que já chegaram para mim e continuam chegando, né? Mas tem uma fala que me marca muito, e lamentavelmente é frequente, e geralmente é mais de homens, tá? Que é, por exemplo, assim, eu prefiro não me envolver, deixo com a mãe, né? A mãe que sabe o que faz, eu fico na minha. Pai, não faz isso não. Porque, primeiro, além de ser ridículo, né? Porque não tem como um pai se eximir, se ausentar de nada, não tem como. Segundo, que isso diz muito mais da tua maturidade do que do adolescente ou da criança. Terceiro, porque a sua ausência comunica coisas muito mais difíceis do que você estar lá tendo conflito constante. Conflito é difícil, gente. Quem quer ter conflito? Ninguém. Mas conflito é fundamental para a vida. Eu estou falando conflito, tá? Não estou falando briga. Bate-boca. Desrespeito. Jiu-jitsu entre casal. Não estou falando isso, não. Eu estou falando conflito. Ok? Estou falando de panela voando dentro de casa, não. Tá? Eu estou falando de conflitar. E, às vezes, as famílias querem evitar tanto o conflito pelo medo do que ele pode gerar, que os homens tendem culturalmente a se afastar e as mães excessivamente se envolver. Tá? É uma tendência. A nossa postura, o nosso tom de voz, até a nossa forma de vestir, as nossas decisões, estamos comunicando em tudo e o tempo todo, mesmo quando nós não falamos nada. A nossa forma de vestir comunica? Claro. Por que você se veste do jeito que veste? Porque eu quero, mas você quer por algum motivo da sua história. Por que a Ludmila escolhe estar dessa forma e não vestida igual um pavão? Não tem um motivo? Por que a Abnilza veio vestida de tangerina? Vou ser bem sincera, gente. É que dá um up, assim, ó. Cores quentes logo de manhã, no domingo, que você quer ficar mais tarde na caminha, entendeu? Mãe de um bebê, né? Uma cor quente, você fala, uau! Vamos, acorda, que tem muita vida pela frente, entendeu? Não é? E aquele dia que eu não estou para nada, Jesus Cristo, aquelas cores escuras que eu nem percebo, eu já escolhi, entendeu? Quando eu já vejo no espelho, nem brinco eu estou, nem batom eu passei.
A gente está comunicando, querendo ou não. O adolescente intencionalmente comunica. Aquelas roupas que a família fala, meu Deus. Tem pais que chegam para mim, Abinilza, por favor. Eu, por favor, nada. É o tempo dele, é a fase dele. Eu não estou sendo paga para ser hairstylist de ninguém. Tá? Fases. Sossega. Fases. Mas, Abinilza, a gente vai para um evento, bam, bam, bam. A roupa que a criatura vai. Falei, mas está sendo ele, autêntico. A gente quer o filho autêntico. Aí, quando o filho está sendo autêntico, a gente fala, não, para que está ridículo, né? Uai, gente, quer ou não quer um filho autêntico? Quero que o filho seja autêntico com os outros, comigo, que siga exatamente o que eu acho legal, porque eu vou passar vergonha, Abinilza. Falta falar isso, né? É compreensível também, mas pais, lembrem que vocês também passaram por esse processo. Só que pais são muito nostálgicos, e uma nostalgia muito manipulada, né? Convenhamos. Mas no meu tempo, eu não era assim. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Quando o cérebro chega ali no tempo de adolescer, existe uma transformação absurda. Depois dessa transformação absurda, o cérebro começa a fazer uma poda neuronal. Ou seja, muita coisa que você falou, disse, pensou, sentiu na adolescência, quando chega lá nos 20 anos, você fala, meu Deus, como é que eu fiz isso, né? E nem precisa chegar aos 20 anos, né? Eu tenho adolescentes, os adolescentes do meu consultório, assim, 6 meses depois, falam, Abinilza, lembra naquele tempo? Naquele tempo, 6 meses atrás. Não lembro o quê? Você lembra, Abinilza, aquela época foi janeiro, tá? Aquela época que eu escrevia aquelas coisas, só um pouquinho, vou dar tempo, tá? Aquela época que eu escrevia aquelas coisas, aquela época é janeiro, dezembro, entendeu? Porque a poda neuronal, ela está ocorrendo em um ciclo constante, e o tempo e a percepção de tempo na infância, e principalmente na adolescência, é bem diferente para o adulto. E, às vezes, o que o adulto quer é que o adolescente veja a vida no mesmo ritmo cronológico e psicológico que o adulto. Não é possível. Você é o adulto da relação, busca ajuda para aguentar e esperar esse processo, para não estragar o seu relacionamento enquanto esse processo está ocorrendo. Vai buscar ajuda, pede oração, entendeu? Alguns casos já é de ajuda especializada, porque às vezes os pais desenvolvem quadros de ansiedade e depressão na adolescência dos filhos, porque ficam angustiadíssimos para transformar o filho. E é momento de 2 passos para trás, porque ele está se construindo como indivíduo, e eu vou caminhando junto. Só que, às vezes, os pais querem pegar os filhos para caminhar aqui. Né? E essas relações, elas ficam tão difíceis que vai desenvolvendo na criança e no adolescente um comportamento agressivo. Um comportamento de mau humor, de impaciência, de irritabilidade, que já é natural da adolescência. Se for uma menina, então, Senhor amado, né? Aí você ainda vai insistir para que ele faça as coisas da sua forma. E aqui eu não estou dizendo que você vai liberar seu adolescente para fazer o que quer, do jeito que quer, quando quer e da forma que quer. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que, apesar das necessidades reais da gente conduzir uma adolescente sobre mostrar como é o mundo e a vida e as escolhas, a gente precisa fazer aprendendo a ouvir esse adolescente, a dar tempo para ele falar, a dar tempo dele se expressar e entender que algumas escolhas são temporárias. Gente, tem dia que eu recebo um adolescente de cabelo longo, outro dia está quase careca, no outro dia está colorido, no outro dia está falando, sabe? Não gosto mais de BTS, na outra cansei dos doramas, depois agora eu estou na onda do rock. Gente, se você for tentar acompanhar, você enlouquece. Simplesmente. Né? Abinilza, você me entende? Não. Claro que eu não te entendo. Eu sei que isso é um processo.
Meu Deus. Essa semana, um adolescente me disse uma coisa que eu achei muito interessante. Falou, Binilza, eu quero ler as coisas que eu escrevi para você naquele tempo do ano passado, né? No final do ano passado, porque eu estou em choque. Gente, como eu era dramática. Eu falei, não é, menina? Vamos lá, lê para mim. E ela, Binilza, que ridículo, eu estou rindo. E a gente riu junto, a gente se divertiu. Ela estava na vibe Clarice Lispector. Enfim, foi muito legal esse encontro dela com essa percepção dela sobre ela mesma. E aí, fulana, como foi o impacto disso nas suas relações, principalmente com sua família? Nossa, minha mãe deve ter sofrido muito. Gente, que exagero. Aí o pai e a mãe vai mesmo cair nesse processo de eu preciso de resposta disso e daquilo. Não, as coisas estão acontecendo no tempo, as relações estão acontecendo. E a forma como um pai e uma mãe se relacionam na infância e na adolescência é marcador fundamental de como esse filho, lá na fase adulta, vai se relacionar com esse pai e com essa mãe. Tá bom? Observe a sua forma de relacionar. Se conheça. Você se conhece? Será que você se conhece? A psicologia diz que a melhor forma da gente se conhecer é fazendo registros da gente. Aí a gente vai lá, quantifica quantas vezes a gente faz aquilo, fala aquilo, decide aquilo. Aí a gente sabe mais ou menos como a gente é. Do contrário, a gente só está projetando. A gente só está imaginando como a gente possa ser. Não é? Por isso que eu falo muito dos pacientes. Principalmente quando eles trazem relatos de muita angústia e muitas afirmações. Disse recentemente para uma jovem pensar nas afirmações delas se eram delas mesmas, porque parecia não ser. E a gente reproduz muito o que disseram sobre nós. Criança e adolescente reproduz muito o que a família diz ou não diz sobre ele mesmo. O que você tem dito? Quem é você? Estamos carregando o mundo em nós enquanto levamos o que há de nós para o mundo. E a gente vai mudando nessa interação. O tempo vai passando e a gente vai selecionando como a gente quer ser, com quem está, as formas de existir e comportar. E na maioria das vezes vamos fazendo essa seleção sem se dar conta. Quando nos damos conta, já nos tornamos isso, aquilo. O que é muito comum vir no consultório. A Binilza, então, nós chegamos à conclusão que eu sou igualinho à minha mãe. Goiano fala igualinho, né? Igualinho à minha mãe, igualinho que nem meu pai. Porque nós carregamos muito mais os nossos pais do que nós queremos. Por quê? É a base primária das relações. A forma como essa loira linda e maravilhosa, qual o nome? Sim? Brenda, ficou em dúvida que era você a loira linda e maravilhosa? Acontece, né? Eu te entendo. Brenda, a forma como você se relaciona como esse cara que não é o mais bonito da Terra, tá? Eu sinto muito que o mais bonito está aqui na frente, tá? Desculpa. No caso, sim, aceite que dói menos. Qual é o seu nome? Brenda e Frederico. A forma como vocês se relacionam um com o outro é muito como cada um carrega da forma que se relaciona com os seus pais. Sabia disso? Engoliu seca aí, Frederico. Eu senti aqui, ó. Mãe do Frederico está aí, gente. Oh, meu Deus! Do lado, qualquer coisa puxão da orelha, já dá pronto. O que eu quero dizer com isso? Eu não, tá? Eu só estou reproduzindo o que a ciência vem mostrando há tempo. Enquanto a gente está se relacionando com a criança e adolescente, a gente está ensinando como se relacionar com a vida. Mas a Binilza, eu não falei para ele fazer isso. Não, não é sobre o que você falou mesmo. É sobre como você, no dia a dia, resolve os seus problemas. É como você lida com o seu humor, como você se autorregula. É sobre quanto tempo você passa dentro ou fora de casa. É como você está falando da política do vizinho, resolvendo os problemas do condomínio. Entendeu? Falam para a secretária, fulano ligou, diz que eu não estou, tá bom? Ok? Ou como você diz para o seu filho, ore o tempo todo. E a criança literaliza isso, que ela não tem filtro, né? Ela vai orar o tempo todo, literalmente, só que ela vai ter crise de ansiedade, porque ela não sabe separar. Ela não entende o que é esse tempo todo. Entende? E às vezes a gente deixa nossas crianças ansiosas, às vezes até na forma que a gente vai transmitir o evangelho, porque a gente
tem dificuldade de passar o filtro pela dificuldade de entender como funciona a criança e o adolescente. Então, a gente precisa muito entrar no mundo lúdico da criança. Quer dizer que eu vou ser o patati patatá do meu filho? Não! Quer dizer que você vai ter que reconsiderar muito da sua história para entender o seu filho. Está fazendo sentido? Vocês estão bem, gente? Ou já estão pensando no arroz com frango assado? Nossa. Eu ainda estou com o meu cuscuzinho, banana da terra, tá? E manteiguinha aqui. Bora lá. Entenda os fatores. Entenda os fatores das relações. A sua forma de relacionar com você vai impactar a forma como você se relaciona com o outro. Por exemplo, digamos que a Brenda tem uma insegurança muito grande com a autoimagem. Não confirma, fica quieta, disfarça. Entendeu? Finge a fina. Cadeira. Digamos que você tem um conflito muito grande com a autoimagem. E aí o Frederico pode acordar e dormir falando o quanto você é bela, isso não te convence. Você não fica em paz. Não tem roupa que serve. Não tem look que combina. Você sai reclamando, volta reclamando. E às vezes você pode até falar assim, mas você não me reconhece. Você me acha feia, né? Eu acho que você queria dizer isso sobre mim. Quando, na verdade, isso é sobre a sua história, Brenda. Sobre como você não sabe se relacionar com você. Mas, em vez de você pegar isso para você e trabalhar, você projeta lá no Frederico, que talvez a falta seja nele. Tá para entender? Homens também. Ah, mas a mulher não me reconhece, ela não me ajuda, ela não faz isso. E, às vezes, o cara está passando por um momento que ele não está se sentindo seguro e feliz com o que ele está conseguindo ser no momento. E homem triste, diferente da mulher, né, gente? A mulher triste, ela chora, faz a dança da viola, fala com a amiga, ó, céus ao ouvido mar, né? O que é isso da minha vida? Faz até poesia se deixar. Homem triste é chato, é mal-humorado, é reclamão, bate a porta do carro, reclama do motor, entende? Formas topográficas de expressar diferente. A psicologia vai mostrando que o jeito do homem se expressar... Irmãos, tem uma Creta branca com vidro aberto. QTP 2467. Ok. A forma como o homem expressa a tristeza é mais intensa, mais agressiva, mais instintiva, né? Já a mulher, ela tende a ficar mais introspectiva, assim, mais tristinha, né? Nitidamente tristinha, e ainda que ela fique irritada, ela tem expressão de mais tristeza do que raiva, e ela consegue externar melhor. É uma regra, Benilza? Não, tá? É como geralmente as mulheres se expressam. E, às vezes, o próprio homem não sabe que ele está triste, ele acha que ele só está irritado. Né? Muitas vezes a raiva é confundida com a tristeza e a tristeza com a raiva. Outro fator, validação, como você valida as pessoas que você se relaciona. Ou você sempre está interferindo na fala do outro. Né? Dando sempre a sugestão sobre o que o outro fala e faz. E a psicologia vai mostrar que famílias que validam as decisões dos filhos, e aqui não quer dizer famílias que concordam, entendeu? Mas que validam esse direito de escolha, a tomada de decisão, eu confio em você, vai lá, siga a sua história. São famílias que geram indivíduos autoconfiantes, com menor índice de desenvolvimento de ansiedade e depressão, e mesmo que se tiver ansiedade e depressão, sai mais fácil, recupera mais rápido. Indivíduos com mais autoestima, mais fácil para decidir profissão e carreira e todo o restante da vida. Enquanto famílias invalidantes, que são aquelas que estão sempre criticando, cobrando e apontando um problema, e principalmente famílias de adolescentes que têm uma mania cultural muito ruim, que precisa parar urgentemente, que é fazer isso em público.
Já viu como família de adolescente gosta de passar vergonha nos coitados, nos pobres? Para com isso, gente. Vai lá, né? A Gisele encontrou tamanho no caminho. Olha para isso, João. Agora deu para andar assim. Você não precisa falar do João para o mundo. Não precisa. Preserva o João. Entendeu? O pai encontrou outro pai. Esse aqui, né? São as expressões. Esse aqui, essa aqui, tá vendo? Para com isso. Você gostaria que alguém chegasse aqui? Ó, pensa aqui, ó. Como anda agora? Como é que você se sente? Ou chamar a atenção do filho em público? Aí depois você fala para o filho que ele tem que resolver os problemas dele com respeito, diálogo. E você esgoelando, berrando com ele para piorar em público. Entendeu? Ah, porque eu sou pai e mãe, eu posso. Pode não. Pai e mãe precisam respeitar os filhos. Filhos também precisam ser respeitados. Obediência não é escravidão. Um filho te honrar não tem nada a ver com abuso emocional. Filho não é obrigado a fazer o que você quer, da forma que você quer, na hora que você quer, com quem você quer. Filho não é objeto, não é escravo. Respeite o seu filho, respeite a pessoa que há nele, respeite a pessoa que está se formando dentro dele, respeite a privacidade dele. Não faz sentido para você a roupa dele, guarda isso para você. Você não tem direito a ser o primeiro a praticar bullying com seu filho porque você não gosta do estilo musical ou da roupa dele. Isso é invalidar o filho. Você pode não gostar, mas ele pode gostar e nesse momento está sendo muito mais feliz que você. Ah, eu quero que meu filho seja feliz. Como? Você deixa, será? Não estou dizendo que você vai abrir a porteira, tá? Estou dizendo de validar. Ah, eu falo para ele, pode escolher a profissão que quer. Aí o filho vai escolher e fala assim, meu filho, mas pensa um pouco. Né? Será que vamos analisar o mercado? Será que esse trabalho... Abinils, eu tenho que ajudar ele a pensar. Dá tempo. Deixa ele te procurar. Deixa ele ver em você a referência desse conselho. Você não dá tempo. E às vezes ele está tão cansado de você aqui, ó, que ele vai procurar outro para aconselhar, outro para se abrir. É ou não é? Estou mentindo? Você fala, como é que foi perguntar para cicrano? Né? E às vezes o pai fica chateado, que é da mesma área dele, ele fala, não acredita, ah, que afronta. Ah, esse menino está brincando com a minha cara. Não. É a sua forma de relacionar que tem que melhorar. Vou virar amigo do meu filho? Não, não é sobre isso. A amizade entre pai, filho, mãe e filho é importante, é bom, é legal, mas não quer dizer que você vai ser amiguinho. Quer dizer que você aprende a respeitar esse indivíduo na forma dele e no processo de individuação, ele vai entender que pai e mãe, por mais referência que seja, não são os únicos da Terra que sabem alguma coisa. Às vezes são os que menos sabem. E às vezes é seu ego que não está aguentando isso, né? Você fala, eu achei que eu era referência, né? Eu achei que eu tinha aquela admiração. Tem admiração, mas você não é mais o único como era na infância. Agora ele descobriu outras referências. Se alegra quando o seu filho for para o mundo, tá? Porque se seu filho não vai para o mundo, tem algo aí nessa relação que deu muito medo e muita angústia dele, nele ou nela, que não desenvolveu a coragem suficiente para ir lá e viver a própria história. Tá? 3, relação conjugal. Está todo mundo bem aqui nas relações conjugais? Pode pular essa parte. Vai que, né? Por que que os pais, principalmente as mães, elas interferem mais e acabam interrompendo mais? Porque os medos são maiores, né? Com certeza a dona Thelma tinha os medos e as preocupações dela. Está errado ter os medos e as preocupações? Tá, não, todo mundo tem, a gente se preocupa mesmo. Só que cada geração, né,
é de uma forma. Gerações antigas não tinham acesso ao conhecimento que tem hoje, não era tão fácil. Eu falo, não que hoje seja fácil criar filho, mas hoje se tem mais conteúdo, mais conhecimento, né? É mais fácil pedir ajuda para criar um filho do que antigamente. Então, antigamente não tinha muito nem esse momento aqui para pensar sobre a forma de ser pai e ser mãe, né? Tá? Você perdoou, dona Thelma? Perdoou? Aham. Ah, meu Deus! Vou falar que nem as mães goianas, criativo. Como? Criativo, uai. Então, o que eu quero dizer com isso? Transmitir para vocês que os pais têm os medos, como ser humano. Crianças e adolescentes, quando estão no processo de terapia, a gente ajuda a entender isso. Olha, entenda a história dos seus pais, entenda seus pais. Né? O adolescente que chega falando, mas eu queria isso, tá? Você quer, mas o quanto o seu pai consegue emocionalmente te ver fazendo isso, te dá permissão para isso. E para as coisas acontecerem assim da forma mais, digamos assim, saudável possível, pais precisam aprender a pedir ajuda para separar o que é demanda minha do que é demanda do meu filho. Esse medo é meu. Não precisa ser do meu filho. Eu posso externar e dizer, filho, é que eu me preocupo se o Moicano vai te levar para o inferno. Pode ser que eu esteja errada, sabe? Mas eu estou preocupada. Agora eu querer lá chegar e falar, vai tirar esse Moicano agora. É uma questão assim de quanto o meu medo está me dominando. A vida não é a sua história, é o outro. E esse outro é seu filho. E não é porque é seu filho, é um objeto, um bonequinho seu que você vai lá, pega e aperta a hora que você quer, não. Respeita o tempo, o espaço e as escolhas. Tá? Uma mãe vale para 10 filhos não valem para uma mãe. Crenças limitantes. Porque eu espero que esse filho devolva. Mas você não disse que esse amor é incondicional? Agora você está cobrando que devolve? O filho vai até devolver, porque ele está com medo de ir para os quintos dos infernos se não te devolver. Ele está com medo disso não ser uma honra, não ser uma obediência. Meu filho tem que me obedecer sempre. Tem não, tá bom? Tem não. Aceita que dói menos. Não tem. Não tem. O filho é meu, eu faço o que eu quero. Não é boneco. O filho é seu. Você educa de acordo com as necessidades dele. Tem muita coisa que o Atos necessita que eu não queria fazer, que é muito mais difícil do que eu quero. Mas eu abro mão do que eu quero para fazer o que ele precisa. Porque é o que ele precisa, não é o que eu quero. Não é meu objeto, não é meu boneco. É um outro ser humano. O filho é meu, eu falo do jeito que eu quero. Respeita o ser humano. Você quer gritar com o seu filho? Se ele gritar com você, está errado? Mas se você grita, está certo? Se teu filho te ameaça, está errado? Mas se você o ameaça, está certo? Isso é autoritarismo, abuso de poder. Para com isso. Aí depois você não entende por que o filho cresce e se afasta mais do que deveria se afastar. Porque ele não sabe como se relacionar com você, mesmo te amando. Ele tem tanto medo, ele tem tanto receio. Ele te ama tanto, mas ele não sabe como se abrir com você. Ele te ama tanto, mas ele não sabe como te convidar para uma conversa em paz. Não sabe. Entende? Precisa ter esse zelo, precisa ter esse cuidado. E aquilo eu estou dizendo que você vai piar fino, que você vai sempre falar mansinho. Não. Eu estou dizendo que as relações familiares são permeadas de respeito. A relação conjugal, a qualidade, a ciência mostra isso, que a qualidade da relação do casal tem um impacto direto na relação dos filhos, sejam esses filhos biológicos ou os filhos adotados. Que filhos adotados, Abenilza? Caso de madrasta e padrasto, né? Madrasta e padrasto estão em processo de adoção, só que é aquela adoção que é o adulto esperando quando a criança ou adolescente vai o adotá-lo como pai ou como figura parental dele ou dela. É uma relação mais difícil, né? E às vezes a criança adota ali aquela figura parental de padrasto e madrasta, chega na adolescência e deixa de adotar.
Aí chega lá na juventude, volta a adotar. É um negócio, é um bagulho ali para o adulto, não é fácil, não. Mas a qualidade da relação dos parceiros tem um impacto direto na qualidade de vida da criança. De como ela vê o mundo como um lugar seguro, inseguro, de como ela tem autonomia, se ela vai desenvolver ansiedade, depressão ou qualquer outro transtorno ou não. E outro fator importante é a qualidade da relação dos pais. E isso independe de estado conjugal. Independente dos pais estarem casados ou separados, eles precisam lidar com o fator de qualidade de relação. A forma como os pais se comunicam pode configurar numa relação pacífica, amorosa e de respeito, independente de estarem separados, ou pode, até ali, casado, estar praticando alienação parental. Porque os dois não concordam com a forma de educar, em vez de se unirem, ficam um contra o outro, parecendo, né, um exército contra o outro, e a criança fica ali, naquela angústia, naquela ansiedade, naquela irritação, ou desenvolve comportamento agressivo, ou aquele desafio e oposição começa a ficar muito acima da média, porque a criança está tentando encontrar uma ordem no caos, tá? Às vezes, o casal não está percebendo e tudo isso está acontecendo. Então, quanto mais você investir na qualidade da sua relação com o seu parceiro e com a outra figura parental da sua criança e do seu adolescente, mais saúde emocional e psicológica o seu filho vai ter. E eu não estou falando de ausência de conflito, de famílias Barbie e Ken. Estou falando de famílias que se validam, que se respeitam, que dá espaço para se abrir, para conversar. Tá? Tá fazendo sentido? Ok. Crença sobre conflitos também, né? Tem muitas famílias que têm tanto medo do conflito e, às vezes, evitando o conflito gera um problema muito maior que se tivesse conflito. Muito comum, lamentavelmente, chegar no consultório, famílias assim que o casamento já acabou tem um tempo. Muito, muito, muito tempo. O casamento é muito ruim. Mas eles falam, a gente está junto pelos filhos. Psicologicamente falando, isso não faz sentido, tá? Ok? Por que não faz sentido? O casal precisa estar junto pelo casal. Não foi seu filho que escolheu o seu casamento. Ele não foi para o altar com você. E ele não tem nada a ver com o seu relacionamento. Pega, que o abacaxi é teu. Tá? 2. A criança e o adolescente percebe todo o conflito que vocês não querem ter. E, às vezes, não ter conflito gera um grau de tensão e apreensão. Já estou acabando. Muito maior do que se tivesse o conflito. Porque a gente também não pode desenhar um mundo perfeito para a criança. Oh, já estou acabando, eu já disse. Literalmente. Mas a gente não pode negar para a criança que, às vezes, a gente está chateado com o que o papai e a mamãe falou, que não é legal. Mas a forma como a gente transmite isso é que vai fazer a diferença. Com respeito. Uma forma desrespeitosa seria a coisa do teu pai e tua mãe. Tu não sabe como é teu pai, não? Tu não sabe como é tua mãe, não? Epa, epa. Vai lá, para a barra da saia. Vai, puxa saco. Né? Essas coisas ali, não. Tá bom? Ah, tá. Exemplo de crenças limitantes, principalmente do casal. É achar que desacordar do outro, não concordar, é algo ruim, destrutivo. O casal tem que concordar em tudo. Só a Barbie e o Ken, né? Eu acho, não sei, ainda não assisti o filme, como é que está atualmente a Barbie e o Ken, mas desacordos são normais. Agora, como eu respeito essa diferença do casal, né? Achar que os parceiros devem ser capazes de ler os pensamentos e sentimentos do outro, né? Principalmente público feminino, né? Como assim você não sabe o que eu estou sentindo? Né? Ele não está doido, né? Vou fazer isso e ele vai perceber, né, amor? Tipo assim, Tá vendo pela minha cara? Não, o outro não adivinha, não tem bola de cristal. Só quem sabe o que está sentindo é você, e às vezes nem você sabe dizer. Então, veja lá o outro. Tem que falar. Agora, cuidado e zelo com a forma que fala, o lugar que fala, tá? Os parceiros não podem mudar seu relacionamento. Pode sim. Não são dois passivos. Ah, meu relacionamento ficou assim. Não, o seu relacionamento não ficou assim. Você deixou algumas coisas. E a outra pessoa deixou outras e a conta foi essa. Não ficou. Um dia acordei e meu casamento desabou. Não é assim.
Acreditar que as diferenças de gênero inatas determinam os problemas de relacionamento. Ah, porque mulher é assim, homem é assim, então o casamento logo vai ser assim. Não, gente. Sabe aquelas piadas sem graça? De chegar num vovô lá de 97 anos? Como é que você ficou 60 anos casado com a Dona Maria? Aí o vovô, 97 anos, fala, fica em silêncio, meu filho. Não, não tem graça, tá, vovô? Você sabe que teve muita coisa que você teve que fazer, ou deixar de fazer, reavaliar, para durar 60 anos. Está fazendo sentido? Por fim, as relações gastam energia, né? Por isso que adolescente passa uma fase e fala assim, não quer saber do mundo, não quer saber de ninguém. E às vezes eu falo, eu te entendo. Demanda, gente, né? Às vezes a bateria social da gente cansa também, né? Se adulto cansa, imagina adolescente. Tem dia que o adolescente fala assim para mim, até eu, Abinilza, eu estou cansada de mim. Eu falo, eu te entendo. A gente passa por isso. Relações demandam disposição. O quanto eu quero fazer isso. Ou quanto eu não quero, mas eu penso no outro e reavalio o que eu estou fazendo. São frutos de investimento diário. Todo dia você está investindo. Querendo ou não, percebendo ou não, você está investindo. Mas que poupança será que você está fazendo, hein? Parou para observar? São trocas. O que você tem devolvido para as suas relações. E isso serve para todas as idades. E especialmente para adolescentes e jovens, eu vou falar de 11 a 25 anos, porque é com 25 anos que encerra esse processo aí de mudança cerebral. Não que com 25 anos você tem que estar lá, né, todo, não sei o que eu quero, não é sobre isso. Mas que com 25 anos é que realmente chega ali a fase jovem, adulto, que a gente fala, epa, com 25 anos eu quero já estar tendo algumas decisões arrumadas e organizadas. A vida muda muito mais do que a adolescência. Muito mais, muito mais. A vida é maior que a adolescência. E mais difícil do que você está achando agora. Mas calma, desespere e não desiste, não. Só prossegue a sua história. Lá na frente você vai agradecer muito toda a dedicação que você está fazendo pela sua vida. Os seus pais não são os melhores e nem os piores. Eles são apenas os seus pais. A família que você dá conta de ter. Talvez os seus pais nunca mudem. Talvez nunca. Mas você vai mudar nesse processo. Talvez o seu pai e sua mãe nunca se transformem como necessariamente deveriam. Mas você vai aprender muito investindo na relação com eles. Sobretudo, gente, relacionamento é tempo. Quanto tempo eu estou gastando nisso? Quanto tempo? Eu recebi muitas críticas quando eu decidi colocar o Atos em um berçário só um turno. Abinilza, põe um dia inteiro, você vai ter mais paciente, você vai trabalhar mais, né? O consultório, olha o seu consultório como que é, olha a universidade, tem que parar isso agora. Mas você ainda amamenta, mas isso e aquilo. Aí eu vou chegar em casa à noite, dar a janta e só dormir? Depois eu não vou entender porque ele está pensando o que está pensando, sentindo o que está sentindo. Às vezes a gente investindo tanto, não entende? Não quero dizer também que você vai abrir mão de toda a sua vida para ficar lá totalmente exclusiva, porque isso também não resolve. A gente também vai passar por aquelas fases que a gente não entende, que a gente não sabe. Eu quero dizer qualidade de tempo. Adolescentes, tenham tempo de vocês no quarto, o tempo de vocês na vida de vocês. Tenham tempo também com as pessoas que vão ficar, de fato, na vida de vocês. E quem fica é família. Família de origem sempre fica. Não existe ex-pai e ex-mãe. Eles sempre ficam. Cheio de defeito, mas eles ficam. E muitas vezes, os seus pais não amadureceram mesmo. Às vezes, eles estão ainda lá na sua infância. Tá? Passa filtro, perdoa. Às vezes, eles não sabem o que falam. Às vezes, eles são como uma criança, como o cantor Renato Russo. São crianças como você.
Às vezes eles estão com muitos medos, mas eles não sabem dizer, ou têm medo de dizer, e você perdeu o respeito por eles. Porque a geração deles não ensinou isso. Às vezes eles só não sabem como dizer. Mas você também não sabe, você também está aprendendo. Paciência. Pai e mãe passam vergonha mesmo sem querer estar passando vergonha. Porque é geração diferente. Eles não vão entender muitas coisas que vocês escolhem, como vocês também não vão entender as decisões dele. Mas a gente não precisa entender para a relação dar certo. E às vezes o que estraga a relação é o quanto que os pais estão querendo entender os filhos e os filhos entender os pais. Para, gente. Vão viver o relacionamento onde é possível e com leveza. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. O @ do meu Instagram, Abnilza. Estou voltando a publicar devagarinho. Tem vídeos no YouTube sobre análise de filmes e séries. Também está devagarinho. Mas passem lá, contribuem com sugestões de tema. Estou à disposição à igreja também. E, mais uma vez, muito obrigada. Vamos comer nosso arroz com frango, né? Vamos viver, tá? Vamos absorver a importância das relações. No mais, é isso. Alguma dúvida, alguma questão? Posso me despedir? Posso despedir? Obrigada, gente.